Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é terça-feira. Que dia maravilhoso. Hoje é terça-feira, mais um dia que Deus preparou para você e para mim. Vivemos debaixo da sua graça, da sua bênção, da sua mão de amor. Hoje é dia 31 de outubro. Olha só, tem gente por aí que diz que hoje é o dia das bruxas. Também falam de Halloween. Olha, eu quero dizer para você que é cristão, você que ama a Deus, isso aí não tem nada a ver. Esse dia não é isso, não, porque hoje é um dia gerado por Deus. E nós repreendemos isso em nome de Jesus. Declaramos que nenhuma celebração de ocultismo, de bruxas, de morte tem lugar nesse dia. Hoje é dia de vida. Vida para você, vida para mim, vida para as nossas famílias. Quero dar um alerta aos pais, avós, você que tem filhos, né, nas escolas, filhos pequenos. Verifique se a sua escola hoje vai fazer algum tipo de celebração a essas coisas de morte, né? De bruxas. Isso não condiz com a nossa vida, né? Não incentive o seu filho a participar disso. Inclusive, procure a equipe da escola se eles estão fazendo isso e diga: olha, eu como cristão não gosto, não estou satisfeito, gostaria que a escola se atesse, né, ao que é ensino, ao que é comum a todas as famílias. Não é um tema que nós gostaríamos que os nossos filhos participassem, né? Porque alguns vão dizer: mas é uma coisa cultural. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida eterna em Cristo Jesus, a vida que recebemos nessa terra. Vamos criar, né, um dia para celebrar a vida, então, ao invés de celebrar a morte. Inclusive, eu quero dizer para você que hoje é 31 de outubro. Para nós cristãos não é dia de morte, dia de bruxa, nem nada disso. Sabe o que é hoje? Hoje é o dia em que comemoramos a Reforma Protestante. Hoje, exatamente hoje, dia 31 de outubro, no ano de 1517, o nosso irmão Martinho Lutero, que era um padre, um monge agostiniano, ele fixou nas portas da igreja onde ele era pároco um texto com 95 teses, 95 pontos que ele gostaria que a igreja revisasse, reformasse naquilo que estava sendo ensinado popularmente naquela época. Gente, é interessante falar que a Reforma Protestante nunca desejou criar uma igreja à parte ou fundar outras denominações. Martinho Lutero, ele era um cristão, e como um cristão na época ele era católico, e ele não queria sair da igreja católica, mas diante de tudo que ele propôs, ele foi expulso da igreja, porque naquela época a igreja católica não aceitou as suas ideias. Naquela época, para você ter uma ideia, a igreja estava extremamente corrompida. Líderes eram extremamente ricos e cobravam inclusive do povo para conceder o perdão dos pecados. Havia o ensinamento de que poderia se comprar cartas de indulgência, cartas assinadas pelo Papa, com as quais você pagava um valor por elas, e nelas declarava-se que os teus pecados estavam perdoados. Havia uma tabela com o valor dos pecados e dizendo que conforme você pagasse tal valor, você teria tal pecado perdoado. Inclusive era ensinado que você poderia comprar essa carta para pessoas que já morreram, que estariam então no inferno ou no purgatório e poderiam ser tiradas desse lugar de sofrimento e levadas para o céu quando você desse a sua moeda. A igreja, alguns líderes da igreja na época estavam se valendo da ignorância popular quanto às escrituras para manipular as pessoas. E é importante dizer que nos dias de hoje, no século 21, ainda há pessoas enganadas por lideranças inescrupulosas que estão ainda hoje mercadejando, vendendo o evangelho de Jesus. Estão cobrando para dar as suas bênçãos, cobrando para orar pelos enfermos, cobrando para isso, para aquilo. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. E o Martinho Lutero, ele vai definir no seu ministério, naquilo que vai ser chamado de Reforma Protestante, 5 pontos que ele diz que são os 5 solas, ou 5 somentes. Sola significa somente na língua, no latim, né? Então ele diz sola fide,
quer dizer somente a fé. Então ele vai estabelecer 5 somentes. Eu quero lembrar desses 5 somentes a partir da leitura de Romanos capítulo 5 com você. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, e produz perseverança, e a perseverança a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Também o texto nos diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. Então, Martinho Lutero, contrapondo-se à ideia da época de que você podia comprar a salvação com dinheiro, não necessitando de um arrependimento ou de uma entrega, ele vai lembrar os cristãos de que o preço já foi pago. Ninguém precisa mais pagar de novo pela salvação, mas a salvação exige arrependimento. Arrependimento. Isso vai estar escrito lá nas 95 teses. Então ele diz, sola fide, ou seja, somente a fé pode me aproximar de Deus. É pela fé que eu sou salvo. Pela fé, e a fé exige arrependimento. Eu creio que Deus morreu por mim, então eu creio que agora, para ter vida, eu preciso também morrer para os meus pecados. Sola gratia, somente a graça. Olha só, somente a graça quer dizer que eu sou salvo unicamente porque Deus escolheu e por favor não merecido, Deus me salvou. Somente a fé, somente a graça. Terceiro sola é sola escritura. Somente a Bíblia é a verdade. Naquela época era muito ensinado o ensinamento dos santos e dos papas e dos bispos, mas o povo não tinha acesso à Bíblia. Inclusive a igreja tinha proibido a tradução da Bíblia para a língua do povo. Apenas se podia ler a Bíblia na língua latina. As pessoas não podiam ler a Bíblia. Inclusive um dos primeiros trabalhos de Martinho Lutero, quando ele ficou preso 1 ano em um castelo para fugir das ameaças de morte que ele estava sofrendo, ele traduziu a Bíblia para a língua alemã. Muito importante esse trabalho. Então ele diz que somente a fé nos salva, somente a graça de Deus nos alcança, somente a Bíblia é a verdade. Depois ele também diz que somente Cristo, solo Christos, ou seja, somente Jesus Cristo é o caminho para Deus. Eu não devo orar a santos, a entidades, a Maria, eu preciso apenas orar a Jesus, e através de Jesus eu chego a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E por fim ele diz que somente a Deus deve se render a glória. Toda a glória deve ser dada a Deus e não a homens, e não a instituições, e não a nada disso. Você e eu podemos aprender muitas coisas com a Reforma Protestante. Ela foi o início de um retorno à Escritura. Depois disso, a própria Igreja Católica bebeu em muito nas fontes da Reforma, apesar de não aceitar e não declarar isso oficialmente. Ela mesma terminou com as vendas de indulgências e tantas outras coisas, e vem se reformando também nesses últimos séculos. Mas o resultado da reforma é o surgimento das igrejas reformadas, as igrejas evangélicas também, surgimento de muitas universidades no mundo que foram fundadas e escolas por reformadores. Martinho Lutero diz que cada igreja devia ter a sua escola e que todo cristão devia saber ler e escrever. Uma época em que não existiam escolas públicas. As igrejas fundaram escolas. É um trabalho lindo e maravilhoso que vale a pena ser celebrado nesse dia 31 de outubro. Não é dia de bruxas, é dia de vida, é dia de reforma, é dia de mudança. E eu creio que no século XXI a igreja precisa de novas reformas. Lembrar-se novamente dos solas, lembrar-se novamente que somente Cristo, lembrar-se novamente que somente a graça, que somente a fé, que não precisamos pagar por isso. Não precisamos pagar por isso. E aqui precisamos diferenciar o dízimo, a oferta, de pagar por algo. Dízimo e oferta é
é resultado de um coração que se entende como parte de uma comunidade que contribui para a pregação do Evangelho nessa comunidade, para a manutenção da igreja, da casa de Deus. É diferente de pagar por algo. Eu não estou pagando por nada, eu já recebi tudo gratuitamente em Cristo. Amém? Vamos orar nessa terça-feira. Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê graça, sabedoria, que o Senhor nos conduza no caminho da salvação. Possamos guardar nossas famílias, repreendemos todo espírito de confusão nesse dia, todo espírito de morte, toda essa ideia, Senhor, de bruxas, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós pedimos que o espírito da reforma, o espírito de transformação, de mudança e de retorno à escritura bíblica esteja em nossos corações. Que a igreja valorize esses fundamentos, que a igreja possa andar em novidade de vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e até amanhã.